Nesse vídeo eu quero compartilhar com você, que é gestor de automação, duas lições que eu aprendi com a pré-venda do jogo mais esperado de todos os tempos, conhecido como Grand Theft Auto VI, ou para alguns, GTA 6. Sim, pelo incrível que pareça, a pré-venda de um jogo traz para a gente boas reflexões de como nós devemos atuar com serviços de automações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de dar um like aí no vídeo, se inscreva no canal e fique conosco até o final, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Vamos para a vinheta. E aí, automatizador, Hugo aqui, você está no canal da AutoTIC e bem-vindo a mais um vídeo. Mas antes, um rápido recado que é para falar sobre a nova estrutura da WhatsApp, isso mesmo. A AutoTIC possui uma API de WhatsApp, o qual passou ali por uma reestruturação durante 3 anos e finalmente conseguimos disponibilizar uma API ideal para você que é gestor de automação ou para você que é dono de SaaS e que precisa de uma API confiável para poder escalar suas automações. Você que não aguenta mais usar determinadas APIs, que vive caindo conexão, você vive perdendo eventos que consequentemente são oportunidades de vendas e muitas das vezes também tendo problemas com banimento. A WhatsApp ela foi criada justamente para poder lidar com todas essas dores. Então, se você de fato precisa de uma API confiável, escalável e que não te dá dor de cabeça, a WhatsApp é a melhor alternativa. Então, já acesse aqui o teste grátis. Caso você tenha alguma dúvida, você pode também conferir a documentação ou a base de conhecimento, beleza? Vamos para o vídeo. Bom, você não precisa ser fã de games para saber que GTA está no hype aí na internet, né? Essa semana o que mais ouvimos falar foi sobre a pré-venda desse jogo tão esperado, que basicamente já está aí, acho que se não me engano, 8 anos de desenvolvimento, mas considerando o tempo de espera desde a última versão, que foi o GTA V, já são 13 anos de espera, né? Então é o jogo mais aguardado. E tiramos aqui duas lições sobre a pré-venda, tá? Mas Hugo, por que você trouxe isso aqui? O que isso tem a ver? Bom, na verdade isso aqui foi uma experiência própria minha, tá? Inclusive eu vou compartilhar mais detalhes com você, mas que eu tirei duas lições com relação à nossa postura como gestor de automação, tá? Então preste muita atenção porque vai fazer total sentido o que eu vou falar aqui com você, tá? Então, primeiramente eu quero compartilhar aqui com você a primeira notícia, né? Que foi sobre o valor aproximado de arrecadação ali da venda do jogo no primeiro dia de pré-venda, tá? É claro que o jogo ainda continua sendo vendido, mas segundo algumas informações, é claro, isso aqui não é uma coisa exata, tá? Mas eu não duvido de ser algo próximo do que está descrito aqui, tá? Mas segundo essa página aqui do Facebook, as pré-encomendas, né, ou pré-vendas do GTA 6 supostamente, tá, ultrapassaram 39 milhões de cópias em todo o mundo, ganhando mais de 3 bilhões de dólares em receita em um único dia, ok? Então, assim, primeira lição que nós tiramos sobre isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui, você não pode desvalorizar o seu trabalho ou o seu serviço como gestor de automação. Porque pensa bem, né? GTA, ele está sendo vendido por um preço acima da média, tá? Uma versão base, se eu não me engano, ela está em torno ali de R$450 e tem uma versão mais completa, se eu não me engano, é a versão Ultimate, está custando ali em torno de R$550, tá? É claro, é um valor que nem toda pessoa pode pagar, tá? Mas nem por isso a Rockstar, né, que é a produtora do jogo, colocou um preço acessível. Por quê? Porque o preço aqui não está sendo baseado, por exemplo, numa ancoragem de preço, né? O que seria uma ancoragem de preço, né? Por exemplo, você está vendendo um jogo ali numa mesma loja, digamos assim, no caso seria ali, por exemplo, na loja online da PlayStation, e você vê que a maioria dos jogos ali estão, por exemplo, R$300, né? A maioria dos jogos de lançamentos. Então, a Rockstar,
ela não considerou essa questão da ancoragem, de pensar, poxa, todo jogo lançamento é R$300, então eu também vou vender o GTA por R$300, tá? Mas o que definiu o preço do jogo da Rockstar? A verdade é que o que define o preço do jogo da Rockstar é o tempo que ela se dedicou para produzir o jogo, os esforços que foram feitos para que esse jogo pudesse ser lançado, né? Então, desde 2018, se não me engano, o jogo vem sendo produzido, né? Ou seja, 8 anos de desenvolvimento. Então, é óbvio que esse jogo ele não poderia ser vendido no mesmo valor que um jogo que leva, por exemplo, 3 anos de desenvolvimento seria vendido, concorda? Então, se a gente for trazer hoje, né, para o mundo das automações, né, para a nossa comunidade, né, pessoal que é gestor de automação, o que tem acontecido? Muitos têm desvalorizado o seu serviço porque acaba se baseando muito no que o outro gestor, o que a maioria está vendendo, né? Entenda uma coisa, pessoal, precificação de automações não é tipo tabela FIPE de carro, né? Ou seja, a gente não pode chegar e dizer, olha, um agente de A ele custa em média X valor. Uma automação de disparo em massa custa Y valor. Ou então uma automação que faz traqueamento dos anúncios, que envia relatório para os clientes sobre métricas de desempenho dos anúncios, custa Z valor. Não existe isso. Por quê? Porque cada automação ela é única. A automação ela é criada para atender necessidades específicas de clientes específicos. Tá? E com isso você tem esforços diferentes. Então vai ter automações que você vai fazer mais esforço para poder desenvolver. Já vai ter outros que você não vai fazer tanto esforço assim. Tá? E além disso, a automação também, o valor, ela tem que se basear no que aquilo propõe para o cliente. A gente tem que mudar um pouco a mentalidade e entender que nós não estamos simplesmente vendendo automações, ok? Se porventura você olha isso aqui como uma simples automação, você está olhando de forma errada. Você tem que olhar com uma visão de negócio. Você tem que entender, eu não estou criando simplesmente uma automação. Eu estou promovendo a solução para um problema do meu cliente por meio da automação. Ou seja, são coisas diferentes. Então, você está, sim, construindo a automação, mas você está vendendo uma solução. E temos que pensar o quanto de dinheiro o nosso cliente deixa de ganhar ou então até perde por não ter essa automação. Então, essa é a primeira reflexão que você, como gestor de automação, tem que ter. Faça igual a Rockstar. Defina o preço do seu produto, do seu serviço, da forma que ele merece, ok? Não importa se o fulano ou ciclano está vendendo automação por preço de banana, não importa. Você tem que vender pelo preço que é justo, pelo esforço que você faz para desenvolver aquela automação, pelo valor que essa automação agrega ao seu cliente. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, Hugo, eu não tenho noção de quanto cobrar, né? Eu não sei como metrificar ali a minha automação para saber o quanto eu posso cobrar. Temos um vídeo específico sobre isso no nosso canal, que é esse aqui, sobre quanto cobrar por uma automação do end-to-end. É claro que você pode aplicar o mesmo conceito aqui para automações de qualquer outra ferramenta, tá? Mas aqui a gente fala especificamente do end-to-end, porque nós somos embaixadores do end-to-end, a gente trabalha com end-to-end, então por esse motivo, tá? Mas você pode aplicar isso aqui a qualquer tipo de ferramenta que você for desenvolver uma automação. Então já acessa aí o nosso canal e procura esse vídeo aqui, que vai valer muito a pena você aprender, tá? Ok, e antes de partirmos para a segunda lição, eu quero que você diga aqui nos comentários se você já passou por algum caso que talvez você mesmo acabou desvalorizando ali os seus serviços de automações, ou se alguém tentou desvalorizar os seus serviços. Isso já aconteceu com você? Coloca aí nos comentários que eu quero ver aí o seu relato, tá bom? E não esqueça de dar um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho, beleza?
como não bastasse toda essa repercussão, né, do faturamento ali da Rockstar no primeiro dia, né, de pré-venda, um outro fato aqui que aconteceu, né, mas isso aqui já soou um pouquinho negativo, né, mas não necessariamente para a Rockstar, mas sim para a PlayStation, né, que é a plataforma onde o jogo foi comercializado, né. Para você aí que talvez tentou adquirir na pré-venda, isso aconteceu comigo, tá? Então é até um dos motivos de eu estar trazendo isso aqui, porque acabou acontecendo comigo e eu também tirei uma boa lição sobre isso, né, com relação aí às automações. Então a PSN, ela acabou tendo ali uns momentos de indisponibilidade, tá? Então você que estava ali meia-noite, né, já pronto para poder comprar o jogo ali, você deve ter percebido talvez ali uma certa lentidão. Alguns casos, como foi o meu, teve erro de transação, tá? Eu tentei comprar o jogo ali por volta de meia-noite 12 e, pelo incrível que pareça, acabou tendo um erro durante o checkout. Nunca vi isso na minha vida. Toda vez que eu tentei comprar algum jogo ali, sempre deu certo, a transação sempre foi feita com sucesso, mas dessa vez deu um erro, né? Deu um bug ali. E o que aconteceu? O valor foi cobrado do cartão, né? Ou seja, o get de pagamento usado ali pela PlayStation conseguiu fazer o débito do cartão, porém o get não conseguiu passar essa informação para a PlayStation, que consequentemente não liberou o jogo na minha conta, né? E aí, claro, a gente teve que... eu falo eu e demais usuários, né, que foram vários que tiveram esse problema, tiveram que recorrer, né, ali ao suporte da PlayStation, alguns recorreram a Reclame Aqui, enfim. Mas, no meu caso, o problema foi resolvido, né, eu recebi ali um reembolso e eu acabei até desistindo de comprar diretamente ali da loja da PlayStation e comprei mesmo numa loja online, né. E tá tudo certo, né, ou seja, o jogo já está garantido, é só aguardar agora, dia 19 de novembro, para o maior lançamento, né, do jogo. Bom, e aí, o que eu aprendi com isso, tá? Você vê que o sistema caiu ou ficou indisponível, de certa forma, por um bom motivo, né? Ou seja, muitas pessoas, mesmo o jogo, né, estando com um valor bem acima da média, muitas pessoas tentaram comprar naquele momento, ou seja, assim que o carrinho foi liberado, o pessoal já tentou ali comprar e acabou tendo essa instabilidade, que foi uma coisa que talvez a PlayStation não previa. Vamos dizer que acabou subestimando, né? E o que a gente traz de lição com relação a isso, às automações? Infelizmente, muitos gestores de automações, eles pensam muito na automação, né? Qual arquitetura eu vou usar nessa automação? Quais nodes eu vou usar nessa automação? Qual LLM eu vou usar nessa automação? Que tipo de instrução eu vou colocar ali no meu agente? Enfim, qual API de WhatsApp, né, eu vou usar ali para esse meu agente de WhatsApp? Enfim, mas não tem essa mesma atenção ou essa mesma preocupação com relação à infra, né? Exceto não. Somente em casos quando o problema acontece. Esse é o cenário hoje na maioria dos gestores de automações. São poucos os que aprimoram os seus conhecimentos em infra. Muitas pessoas acham que fazer automação de N2N é só você ir lá instalar um N2N num cPanel. Inclusive, não tenho nenhum problema com cPanel. Muito pelo contrário, até quem é iniciante em N2N, né, não entende muito essa questão de infra, vale a pena você usar aí um cPanel, uma hospedagem que tem um instalador do N2N, para você já ter ali uma instância do N2N rapidinho e já poder fazer ali os primeiros testes. Mas quando a gente fala de automações escaláveis, é muito importante que você domine a infra do N2N, que você saiba instalar uma instância na mão, que você saiba configurar essa instância na mão, e que você também saiba escalar ela conforme as automações do seu cliente vai escalando. E para isso, você tem que ter esse conhecimento. Você tem que entender como funciona o modo fila do N2N. Você tem que entender de Docker Swarm.
você tem que entender de escalabilidade, né, vertical, escalabilidade horizontal. Você tem que entender, por exemplo, sobre processos, como lidar com serviços, otimizar serviços para que eles possam consumir menos memória, menos CPU. Você tem que lidar também com monitoramento, saber monitorar uma infra para saber quando ela deve ou não ser escalada de forma automática, é claro. E mesmo que seja manual, não tem problema. Se você tem esse monitoramento, isso ajuda também não deixar a instância, né, chegar ali no limite de consumo e travar tudo, né? Por quê? Porque você acaba gerando uma experiência negativa para o cliente. Às vezes você fez uma automação muito bem feita, usou boas práticas, uma automação funcional, né? Mas você criou uma automação dentro de um cenário esperado. E esse cenário seria o quê? Ali talvez uma pessoa só usando automação ou 10 pessoas. Mas será que você fez uma automação pensando na possibilidade de 1000 pessoas usando a automação? Você já chegou a fazer uma automação pensando na possibilidade que 1000 pessoas podem estar conversando no mesmo momento com aquele agente de IA? Talvez você não pensou nessa possibilidade. Então, a automação de end-to-end, ela começa por infra. Então, a gente nunca pode subestimar, né, a capacidade de uma automação, né? A gente nunca possa pensar da seguinte forma: esse end-to-end nunca vai dar problema, ele nunca vai parar, ele nunca vai travar, porque é aí que trava, ok? Então essa é a segunda lição que a gente extrai aqui desse acontecimento, né? Ou seja, a PlayStation, eu confesso para vocês, jamais imaginei que um dia eu teria um problema numa transação dessa. E de fato, né? A PlayStation, ela tem um sistema bem consistente, né? Como eu falei, sempre fiz transações ali de compra de jogos, nunca tive problema. Mas foi um caso atípico, tá dando para entender? E isso pode acontecer também nas suas automações. Hugo, sempre desenvolvi agentes de IA, sempre fiz esse tipo de automação para os clientes, nunca deu problema. Mas até chegar a um cenário atípico de um cliente seu que talvez vai ter ali milhares de transações em pouquíssimo tempo e a instância ali travar e o seu cliente ficar bem chateado. Então, não espere o problema acontecer para, de fato, você estudar infra, para, de fato, você se especializar em infra, tá? E aí, para isso, a Autotick tem um curso focado somente em infra, tá? Além do intensivão, né, que é focado na automação, boas práticas, arquitetura, a gente tem esse curso aqui também para você, de fato, se especializar em infra, tá? Então, aqui a gente não vai te ensinar necessariamente você a instalar um end-to-end usando um CPN, usando um instalador. Não, aqui você vai aprender do absoluto zero e fazer tudo na unha, na mão, né? Como você subir as instâncias, como você colocar no modo fila, como você escalar usando o Docker Swarm. A gente vai ensinar boas práticas também de otimização, de consumo de recursos. Vamos ensinar também aqui sobre monitoramento de infra e tudo isso que eu acabei de abordar aqui nessa segunda lição, tá? Então eu acabei até esquecendo aqui, ó, de apagar. Então não pense em infra só depois que o problema acontecer. Essa é a segunda lição, beleza? Bom, então eu encerro aqui esse vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se você também já teve algum problema referente à questão de infra, Hugo, já aconteceu das automações dos meus clientes pararem e eu ficar assim, sem saber o que fazer, e isso gerou aí uma experiência negativa para o meu cliente, cheguei a perder alguns clientes. Coloca aqui também nos comentários, eu vou também querer saber aí um pouquinho aí do seu relato, né, com relação a isso, tá? Então, muito obrigado pela atenção, não esqueça de dar um like aí nesse vídeo, um grande abraço e até um próximo vídeo, valeu!